o Artiriça e o Marcola. Eles comunicam na rua através de quem? Através do advogado. Isso quer dizer, então, que os policiais penais federais que cuidam dos presídios federais, eles estão prevaricando. Não tem que ter essas ideias. Eu sou a favor de ter advogado. Advogado para inocente, irmão. Agora, se o cara confessa que ele realmente é um criminoso, para que ele quer advogado? Você vai defender um criminoso, um assassino? Eu, não é criticando a profissão dos advogados, respeito os advogados, que nem você falou, pô, Frank atacando os advogados e tal. Não, não tô atacando. Existem casos e casos. É uma opinião minha. É um ponto de vista meu. Eu acredito que advogado deveria existir somente para inocente. Se o advogado sabe que o cliente dele realmente cometeu um estupro, ele não tem que defender aquele cara, mano. Aí já mostra-se que o advogado tá ali não é por causa do direito do preso, é por causa do pagamento que aquele cliente vai dar para ele, irmão. Aí já é onde que o cara já tá se vendendo, no meu ponto de vista. Mas então, respeito, cada um faz aquilo que não, quer. então, mas aí eu preciso aqui, Frank, com todo respeito agora, cara. O nosso debate ele tá caminhando num campo de respeito. Você tá me ouvindo, eu tô te ouvindo. Eu acho que tá caminhando num campo interessante. Só que assim, eu preciso fazer uma fala aqui que eu recebi muito direct de pessoas muito assim, não é nem chateada, mano, muito revoltada com a sua fala a respeito da classe dos advogados, entendeu, cara? E isso é muito perigoso, mano. Por quê? Que nem às vezes você faz aquelas denúncias suas, falando assim, o cara vai lá no presídio federal, ele é como se ele fosse um informante do crime organizado. Quando você parte para essa premissa, você traz uma sombra que os advogados criminalistas já sofrem um preconceito, cara, pesadíssimo. Por que já sofre um preconceito pesadíssimo? Justamente porque as pessoas falam assim, esse aí é aquele cara que defende o errado, esse cara aqui é o defende o bandido. É como se eu concordasse. Não, claro que não. Uma coisa é eu concordar com o crime do cara. Eu não concordo com o crime do cara. Outra coisa é a minha profissão. Eu não defendo ele, eu defendo o mecanismo judicial, porque para que exista justiça tem que existir acusação, defesa e um juiz. Essa é uma regra criada já há milênios. Para que exista realmente uma justiça justa... E o resultado é esse aí, foi criado há milênios e o resultado é esse aí da sociedade aqui, Max. Mas aí você tem que voltar... como que é? Mas isso acontece no mundo inteiro. Isso não é uma questão, isso não é um problema do Brasil. Onde que tá o mundo? Onde que tá o mundo? Não, mas aí você tá, aí a gente teria que entrar no campo de filosofia, aí nós teríamos que entrar no outro... porque senão aí eu teria que colocar também um pouco da minha visão... Quando eu falo dos advogados lá, e lá nos presídios federal, né? Bom você tocar nesse assunto, que você falou, acho que sobre isso. Quando eu falo o Artiriça e o Marcola, eles comunicam na rua através de quem? Através do advogado. Através de agentes pagos por eles. Posso fazer uma pergunta? De visita, em código? Sim, pode. Deixa eu te fazer uma pergunta, então. Se eles se comunicam através dos advogados, vamos partir dessa premissa. Vamos supor que eles usem o advogado para ser o informante deles nessa transição de informação. Isso quer dizer, então, que os policiais penais federais que cuidam dos presídios federais, eles estão prevaricando. O que seria prevaricando, para quem não entende o termo técnico? Está cometendo um crime de não fazer o dever de cumprir, porque as ligações são monitoradas, é tudo gravado, os policiais penais, eles escutam a conversa do preso com o próprio advogado. Então, assim, se eles estão ouvindo a conversa, estão ouvindo os planejamentos e não estão prendendo ou até indiciando eles como na organização criminosa, esses policiais penais, eles estão prevaricando, estão cometendo crime. Olha como é que às vezes uma acusação sua, ela se estende numa problemática muito perigosa. Porque aí você eu dou direção. Tudo que a gente fala, a gente tem que dar direção. Eu dou direção no que eu tô falando. Se o advogado realmente pega o salvo lá dentro, aí o policial penal, ele tem que decifrar a forma, o código que foi falado com o advogado. Que o advogado é treinado aqui fora para saber como que vai ser o código. O que quer dizer e como é que o preso do federal passa esse código com um cara da rua? Já sabe. A família aqui fora. Através de alguém... Mas como a família, se a família também é monitorada? É isso que não encaixa. Mas tem policiais penais que com certeza, vamos colocar num plantel ali de 50 policiais penais, pelo menos ali é corrompido. E nós sabemos disso. Eu não defendo policial penal achando que todos são santos, até porque no CDP de Piracicaba quem levava maconha era o polícia. Sim. Quem levava maconha era o polícia que levava maconha. Sim. Certo? Então eu não defendo. A diferença, Arquimedes, é que eu sempre deixo claro que eu não defendo ninguém. Certo. Eu quero denunciar o crime. E claro que tem policiais lá, mas o que a gente não pode fazer é falar que os policiais penais estão cometendo um crime de prevaricação, que você falou aí, porque não é todos os policiais penais, mano. Não é todos. Mas partindo da sua direção, que você disse que você faz um pensamento e cria uma direção, certo? Você acabou de usar essa expressão. Então, quem passa primeiro esse código para a rua é um policial penal,
Aí esse policial penal, vamos supor, só para entender seu raciocínio, ele passa para alguém lá, uma pessoa da rua, essa pessoa da rua treina um advogado a entender esses códigos, aí nas visitas que o advogado faz nos presídios federais, ele consegue decifrar o código que o cara tá falando, seria isso? Não, assim, Arquimedes, ó, primeiro para pegar isso daí, responder isso daí e pegar a linha total, né, que nem você falou, né, fazer o ponto total. Tá. Os presos que estão no presídio federal não viveram ali a vida inteira. O Marcola não viveu ali a vida inteira. O Tiriça, até alguns anos atrás, estava em comunicação. Então, a família sabe como que é o código dos caras. Não precisaria nem do policial penal. Eles podem ter ensinado esse código para as famílias deles quando eles estavam em comunicação no ar. Em 2006, o Marcola ligou para a rua e você sabe disso. Sim, sim. Você pode não querer assumir porque sabe que pode dar problema, mas você não, sabe mas disso. Não, mas eu sei disso. Eu sei das negociações que foi feita, tudo. Isso eu não tenho problema de Então falar. você sabe que foi trocado. Então, o Marcola Lógico. tinha acesso ao telefone. O Simeone, o Nenê do Simeone, ele falava no telefone, entendeu? Mandava as mercadorias para Ribeirão Preto. Então, o código é fácil de saber. Agora, o difícil é para o polícia, para o diretor, que também tem diretor corrupto, e você sabe disso. Sim, Tem sim, diretor sim. em Piracicaba mesmo, lá o diretor lá do pavilhão A queria que todo mundo ficasse no seguro, porque ele fala, quando o seguro estiver cheio, eu vou jogar o seguro lá dentro, não vai tomar cadeia, vai virar cadeia de coisa. É isso que os diretores fazem, e você sabe que faz. Sim. Eles enchem o seguro, quando o seguro tem maior número do que os caras que estão lá no convívio, ele solta lá no seguro lá, o seguro lá e vira cadeia de coisa. Sim. E ponto. Que é mais fácil para o diretor controlar, diga-se de passagem. Então, a coisa errada tem no sistema penitenciário. E muito. Certo. Mas o código, esse salve, como que o Marcola é líder do PCC, que nem todo mundo fala aí desde sempre? E você sabe que não é líder. Sim. Se você teve algum tipo de qualquer contato com criminosos do PCC, você sabe que no PCC não existe isso, Arquimedes. Sim. Não existe de um cara só ser o líder de todo mundo. Isso daí acabou quando o Cezinha e o Geleão se foi. A primeira coisa que o Marcola e os caras que estavam lá falou para os caras é o quê? Não vai ter líder. Vai ser uma sintonia, que foi aí que foi fundada a sintonia. Porque o primeiro setor do PCC é a sintonia. Só para deixa só para. Mas é importante você falar isso aí, sabe por quê? Porque isso é parecido com o Estado. Os caras, na época que fundaram o PCC, eles foram tão inteligentes que eles não queriam um líder justamente para fazer o modelo que é o Estado. Hoje o Estado é o quê? Não existe, vamos supor, mais que existe o presidente, mas o presidente ele não manda sozinho. Tem um Congresso, tem o Judiciário, ou seja, mesmo que qualquer um queira mandar, alguém vai brecar. É o que você está dizendo aqui, por exemplo. É uma questão da sintonia, não ter um cara que vai dar a palavra final, porque senão eles entram em contradição no próprio pensamento de criação deles, certo? Seria isso. Sim, a sintonia ela é composta por todos os integrantes que eles, um exemplo, chega lá umas ideias, o Arquimedes é cagueta, a sintonia vai analisar, não, o Arquimedes é cagueta por quê? Por causa disso, disso, disso. Aí um analisa, é que nem eles passam, várias mentes pensantes, com vários posicionamentos, vários pontos de vista diferentes, que vai chegar numa conclusão só. Então é assim que sai, não tem o líder do PCC. Então, mas aí você não acha que cai por terra, seguindo esse raciocínio seu, não cai por terra todo esse discurso do racha? Porque se coloca dois líderes, coloca o líder Tiriça e coloca o líder Marcola de um lado. Então, coloca um A e B. Sendo que não existe isso dentro da sintonia. Por que os caras criam essa discussão de racha, sendo que a própria sintonia não permite que exista essas lideranças? Não, o racha existe. E eu te mostro como. Uma sintonia com 10 caras. E tem o ponto ali que o Arquimedes ou o Frank, vou colocar o mesmo de exemplo. O Frank caguetou. E tem 10 sintonia final analisando ali se eu caguetei ou não. Se 5 concorda que eu caguetei e 5 não, já gerou um racha ali. Ali já é um racha. E Sim, outra, quando se fala Tiriça e Marcola, é porque os nomes mais fortes ali dentro, ali, na mídia, mais conhecidos. Não o nome mais forte dentro do crime. Você sabe disso. É o nome mais forte na mídia. Sim. Agora, no crime, não é só o Tiriça. Tem o Andinho, tem o Abel, tem o Cego, o Colorido. Do outro lado, tem o Bela Vista, André do Rap, Marcola, Fuminho, entre outros. Então, o racha existe. Realmente está acontecendo um racha. Soltou comunicado nos grupos. E não tem como comunicado ser soltado pela mídia. Porque se a mídia solta um comunicado, que nem tentaram fazer em 2017, soltaram um comunicado lá falando que a manifestação tinha sido cancelada, que até uma manifestação lá, eu não me recordo exatamente o que é, e alguém soltou lá que não ia ter.
O comando de bate pronto saiu ligando para todo mundo, vai ter sim, daí esse salve não partiu de nós e tal, que até usaram o áudio do abençoado, que era o irmão que mandava salve na época. Então, a mídia não tem esse poder dentro da facção de soltar uma coisa que não tá acontecendo. O racha acontece, mas você sabe que da mesma forma que os caras forjam, por exemplo, eu tô só trabalhando, não tô falando que isso é o que acontece. Tô trabalhando aqui num linho de raciocínio de reflexão. Da mesma forma que os caras forjam a prova, você não acha que eles podem ter criado algumas situações para tirar a força e criar uma cortina? A minha tese é defendida nesse aspecto, acho que você deve ter visto já algumas falas minhas nesse aspecto, de criar uma cortina de fumaça, ou seja, cria-se um movimento de racha, porque isso cria-se um movimento de discussão entre as próprias lideranças. Pô, será que é verdade? Será que não é verdade? Fica aquele burburinho. Enquanto isso, os caras vão aprovando lei de saidinha, porque começa a falar, estão se matando, vamos acabar com a saidinha agora. E começa a se fazer coisas. É o que acontece na minha avaliação na política. Os caras pegam um escândalo ali, por exemplo, de corrupção, joga na mídia, bate, e debaixo dos panos, os caras vão ali fazendo um monte de situações que acabam prejudicando a maioria das pessoas. Eu tenho muita resistência de pensar a respeito desse racha, porque eu não confio muitas vezes, em primeiro lugar, na informação da mídia, tenho muitas ressalvas, não confio também muitas vezes no que o Ministério Público aponta, porque eu sofri na pele muito exagero do Ministério Público quando eles apresentam as denúncias. Cara, vou te dizer uma coisa assim, que tá no meu capa a capa na minha denúncia. Eu fui denunciado e respondi meu processo como um membro do PCC. Tá lá. Membro do PCC, fazia parte do PCC, cheguei na cadeia, os caras achavam que eu era PCC, e você chega na cadeia e fala que você não é do PCC, eles falam, agora que você é do PCC, porque os caras negam. Então, assim, eu, por já ter visto muita injustiça do Ministério Público, de algumas situações na prática, eu fico com o pé atrás, entendeu, cara? Mas vamos lá, o que foi tomado de medida através do racha? A saidinha acabou por causa do racha? Não, não tem nada a ver. Ninguém falou que a saidinha acabou por causa do racha. Mas ela não acabou ainda, ela tá ainda em processo de ser sancionada, né? Mas em nenhum momento é falado sobre o racha.